gente, tudo bom? Como prometido, eu vim aqui falar pra vocês sobre regras de trânsito aqui nos Estados Unidos, ok? Eu notei algumas diferenças, claro, né? Dirigindo no Brasil, em São Paulo, e dirigindo aqui, existe sim algumas diferenças, não são muitas, e não quer dizer que se você não soubesse dessas regras, você não saberia dirigir aqui. Sim, se você já dirige lá no Brasil, você saberá dirigir aqui, sem nenhum problema. Só que tem algumas diferençazinhas que melhor saber antes, né, do que depois. Depois de você ter talvez causado um acidente ou batido em alguém, em algum carro, não é mesmo? Então, eu vou mostrar pra vocês essas diferenças, é claro, baseado aqui no estado onde eu moro, que é Washington. E assim, não se preocupem, não é muito diferente dos outros estados, basicamente é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro. A primeira coisa que eu vou falar serão sinais de trânsito. Quando vocês virem este sinal aqui, Exit Only, significa que será a faixa que não vai ter continuação. Ela levará você para a saída da rodovia. Normalmente, esta placa, esse sinal, você só verá em rodovias, freeway ou highways, que são rodovias assim de alta velocidade, tá bom? Então, lembrando, se você estiver na direita, porque este sinal normalmente está na direita, se você estiver na direita e você ver este sinal, se você não for sair, mude de faixa, tá bom? Porque senão você só terá uma alternativa, sair da rodovia, tá bom? E vamos para o próximo. O próximo é pare, este sinal aqui. Se você ver esse sinal, você deve parar. Não tente dar uma paradinha, assim, quase parando e continuar. Não, não, não. Pare por completo e depois passe. Ok? Se você estiver num cruzamento ou entrando numa outra rua, pare. Porque aqui você toma multa se você não parar. Ok? E o próximo. Se você ver este sinal aqui, slow, é para você diminuir a velocidade. Provavelmente porque tem alguma obra à frente ou algum acidente que aconteceu, algo do tipo, vai ter esse sinal. Ou vai ter uma pessoa segurando, um policial ou uma pessoa que trabalha na obra segurando esse sinal, ou então vai estar de alguma forma no meio da rua, perto da rua, tá bom? Se você ver esse sinal, diminua a velocidade, porque aqui você tem que respeitar as leis e as regras, ok? Então, simples, viu essa palavra slow? É para diminuir a velocidade. E a próxima é essa daqui, yield. Isso é dê a preferência, ok? Então, você avistou essa placa, dê a preferência. Simples. Você está lá dirigindo e aí você vê one way. One way? Isso, é exatamente essa placa aqui, ó. One way significa somente um sentido único, bom? Então, cuidado para não ir na contramão, ok? É muito comum aqui é muito comum, pelo menos aqui onde eu moro, você ver trens passando pra lá, pra cá, uma buzina altíssima. E o sinal de uma cruz com uma letra R de cada lado significa cruzamento da linha férrea, ok? Que é esse sinal aqui, ó. Então, só fique esperto, porque quando o trem tá chegando, aquelas, como chama? Esqueci, aquelas barrinhas que descem assim, aquelas barrinhas. Então, elas não querem nem saber. Você tá passando, ó, elas começam a descer. Dá até um desespero de vez em quando. Então, fique esperto, tá? Se você escutar uma buzina alta e umas luzes piscando no cruzamento, assim, o trilho do trem, no cruzamento de linha férrea, olha, cuidado, melhor parar do que senão, eu acho que acerta o carro, eu acho. Bom, quando vocês verem esse sinal aqui, significa que você está numa área escolar.
Área escolar, o limite de velocidade é 20 milhas por hora. Então, você deve reduzir, caso, por exemplo, há uns 10 metros atrás você viu que era 35 e agora é 20, sim, será 20, então você tem que reduzir. É claro que você só deve reduzir se crianças estiverem presentes, se estiver no horário de saída e entrada das crianças. Se não estiver nesse horário, que é de manhã e à tarde, por volta de manhã acho que é até as 9 e à tarde é até as 4, das 2 às 4. Então, fica atento nesse horário se você estiver passando numa área escolar. E aí sim, você tem que dirigir a 20 milhas por hora, porque sim, você toma multa, ok? E agora eu vou falar sobre cruzamentos. Aqui existe 3 tipos de cruzamentos, pelo menos que eu conheço até agora. O primeiro deles é sem nenhum tipo de farol, tá? Somente com o sinal de pare, tá? Tem os 4 sinais de pare, que em inglês é chamado de four-way stops, tá bom? Então, eu desenhei aqui para explicar para vocês e depois eu vou passar um videozinho para ilustrar melhor. Agora, eu desenhei aqui, ok? Espero que vocês entendam. Porque isso aqui, no começo, quando você não tá acostumado, fica meio assim, você fica inseguro. Ai, será que vou, será que não vou? Mas depois, na prática, você vê que é uma coisa muito simples, muito natural, todo mundo respeita e eu acho muito engraçado até. Bom, aqui o cruzamento, tá? Esses sinais vermelhos aqui significam os sinais de pare, tá? E os quadradinhos coloridos, os carros, ok? Então, vamos supor que este carro aqui é o que parou primeiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 1. Ixi, não aparece. Deixa eu colocar de caneta preta. Esse aqui é o número 1, ok? E este aqui é o número 2. Este aqui, número 3, que parou em terceiro, e esse aqui parou em quarto, ok? Então, logo, este aqui que parou primeiro, ele vai cruzar primeiro, e os outros irão esperar, tá bom? Então, esse aqui cruza, aí ele cruzou, tá? Já saiu daqui. Ups. Tom de desenhar, viu? Jesus! Pera aí, calma. Aí, cruzou, ok? Aí, em seguida, cruzou. Aí, em seguida, vai o número 2, né? Aí, ele, pi. Apagar ele aqui e desenhar ele aqui. Cruzou. E sucessivamente, terceiro e quarto, ok? Então, é basicamente assim, é muito simples, tá? Não tem erro. E assim, vocês me perguntam, mas aqui tá com trânsito, tem mais carro aqui, tem mais carro aqui atrás, né? Pode acontecer. Mesma regra. Você vai observando e você vai, ele parou primeiro, então ele vai, aquele ali parou primeiro, agora é minha vez, eu parei agora, entendeu? É normal, vai saindo e vai se aproximando dos outros carros. Não tem segredo, ok? Então... lembrando, mesmo que você estiver sozinho no cruzamento, que tem os 4 sinais de stop, você tem que parar, tá? Não importa se você tá vendo que não tem ninguém. Vou passar. Não. Você tem que parar e depois continuar, ok? E o próximo tipo de cruzamento é um que tem um sinal amarelo piscando no centro pendurado, tá? Em cima. Ou então não tem nada. Não tem sinal de pare, não tem nada. Este também é por ordem de chegada, tá bom? Mas não precisa parar. Você só reduz e vai, tá? Não precisa parar.
Por quê? Esse é um cruzamento não muito... com muito tráfego, então não tem tanta necessidade de parar, tá? Mas você tem que reduzir a umas 15 milhas por hora, tá? Gente, desculpa falar em milhas, mas é porque aqui os carros são em milhas, então quando você vier dirigir aqui será em milhas, então se acostume com milhas já. E o terceiro cruzamento é muito simples, é óbvio, vai ter o farol, tá? Então, não há segredo nenhum, vermelho, parou, verde, siga, ok? Mas agora eu vou falar também sobre virar à esquerda, tá? Aqui tem uma pequena diferença. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, vocês percebem que o sinal tem uma seta verde, que indica que o carro pode virar à esquerda, tá bom? Sem problema nenhum. Normalmente tem a faixinha separada do trânsito, tá? Como vocês podem ver na imagem também aqui, que tem uma faixinha separada para quem vai virar à esquerda. Normalmente tem a faixinha separada, ok? E se você ver esta seta verde, ótimo, você pode virar à esquerda. Se tiver amarela ou vermelha, não. Agora, se você ver somente uma luz verde, só o verde aceso, né? Tipo, siga, mas você vai virar à esquerda. E no outro sentido, o trânsito tá fluindo. Então você deve esperar o tráfego do outro lado acabar e aí sim você virar à esquerda, ok? Agora vamos falar de virar à direita. Aqui é permitido virar à direita, na maioria das vezes, mesmo com o sinal vermelho, ok? Você só não pode virar à direita se estiver um sinal, esse daqui, ó. Aí você não pode virar à direita, você tem que esperar. Agora, se estiver vermelho, você tem que parar antes da linha, tá? Como vocês podem ver nas imagens. Parar antes da linha branca de segurança e avançar devagarinho, olhar se não vem carro e virar à direita, tá bom? Normalmente também tem a faixa separada para quem vai virar à direita. Normalmente. Quando não tem problema. A pessoa de trás espera, não tem problema nenhum, tá bom? Normalmente, quando você para na direita, se você não for virar à direita, algumas pessoas às vezes reclamam, tá? Porque se você não vai virar à direita, por que tu fica na direita, né? Ficasse na esquerda, porque aí porque aí as pessoas que estão na esquerda podem virar à direita, porque mesmo estando vermelho aqui é permitido. Bom, então fica alerta nisso. Se você estiver na direita e você não vai virar à direita, permaneça na esquerda para não atrapalhar, ok? Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a faixa auxiliar central, que você utiliza para virar à esquerda, tá? Então, quando você está numa avenida movimentada com 3 faixas do lado direito, 3 faixas do lado esquerdo, ou às vezes não, às vezes é 2, tem uma faixa central que você utiliza, como vocês podem ver nas imagens. Você utiliza essa faixa, você dá seta, entra na faixa do meio, próximo da rua onde você vai virar à esquerda, tá? Porque você só pode dirigir nessa faixa por 300 feet, que significa 100 metros, tá bom? Mais ou menos 100 metros. Então, como vocês podem ver na imagem, você utiliza essa faixa, você entra na faixa do meio, aguarda até o trânsito do outro lado acabar e aí sim você vira à esquerda. Para poder explicar para vocês um outro jeito de utilizar essa faixa auxiliar, muito legal, porque ajuda muito, é o seguinte, vamos supor que você está dirigindo, que você está vindo aqui desta rua aqui, ok? Você está vindo desta rua e quer virar à esquerda, tá? Só que aqui, nesse lado aqui, tem muito trânsito, né? Muito trânsito. Aí o que você tem que fazer? Você pode utilizar essa faixa central para poder ter acesso aqui ao lado esquerdo, que é o que você quer ir, tá bom? Então o que você faz? Você espera o trânsito desse lado diminuir para que você possa cruzar essas faixas, né? Essas duas faixas. E aí sim, você para no meio, tá? Você não pode trafegar nessa faixa, então é só uma faixa auxiliar. Você sai daqui, espera o trânsito diminuir, cruza, entra na faixa auxiliar, dá seta para a direita, que você vai entrar aqui,
espera o trânsito aqui diminuir e aí você entra no sentido que você tava, que no caso, esquerdo, tá bom? Então, é muito legal. E você faz a mesma coisa se você estiver deste lado aqui, tá? Se você está vindo deste lado aqui, você quer ir para a direita, você faz a mesma coisa. Você acessa, né, cruza aqui, acessa a faixa central, espera o trânsito aqui diminuir e aí você dá seta e entra aqui, bom? Então, essa faixa aqui central é fantástica, ajuda muito. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre carros de emergência, ambulância, bombeiro, polícia, tá? Aqui você tem que parar por completo. Quando vocês escutarem as sirenes, vocês devem parar por completo. Claro, não vai parar no meio da rua, não. Você vai pra direita, pro acostamento, o que for o mais possível que você puder. Não suba na calçada. Só vá para a direita o máximo que você puder e pare. Fique parado até os carros passarem, ok? Depois que passou, dá seta, continua, sai, sem problemas. E é isso. Uma outra coisa que é bem confuso aqui é sobre o ônibus escolar, aqueles amarelinhos, os ônibus amarelinhos, iguais dos filmes. Sim, são iguais dos filmes. Esses ônibus, quando você tá dirigindo atrás de um infeliz e ele começa a piscar, 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 isso quer dizer que ele vai parar, ou pra pegar a criança ou pra as crianças descerem. E você tem que parar atrás dele. Em hipótese alguma você vai ultrapassar, tá bom? Você tem que parar até que as luzes parem de piscar e aquele sinal de pare, né, seja recolhido, tá bom? Se estiver aberto, não, você tem que ficar parado. Se você estiver no mesmo sentido, não importa se você está na outra linha, na outra faixa, se você estiver atrás ou na faixa do lado, você tem que parar, tá bom? Você não pode continuar dirigindo. Se você estiver do outro lado, no sentido contrário, se tiver somente uma faixa cada, você tem que parar também, tá bom? Nos dois sentidos tem que parar. Agora, se você estiver no outro sentido contrário ao ônibus e estiver mais de duas faixas, tá? Aí você não precisa parar, tá bom? No sentido contrário, você não precisa parar, tá bom? E também se tiver aquele canteiro no meio, também não precisa parar, tá bom? Mas lembrando, tem alguns estados que não são assim, tá? Só dá uma olhadinha no Google, caso você não tenha certeza que o seu estado você precisa parar ou não. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre as partes internas, o nome de algumas partes internas em inglês, pra que vocês saibam, né? Por exemplo, se algum policial parar ou se quebrar alguma coisa, você souber, já fica meio sabendo assim o que é o nome de cada coisa, tá bom? Então, vou falar sobre os pedais, tá? Os pedais o acelerador, se chama accelerator pedal ou gas pedal, tá? O freio chama-se brake pedal. Aqui a maioria dos carros são automáticos, mas caso você esteja dirigindo um carro que não seja automático, vai ter também o pedal lá da embreagem, que se chama clutch pedal, tá bom? O câmbio se chama transmission gear shift. Mas se você chamar só de transmission ou gear, tá? É a mesma coisa, é um câmbio, bom? O freio de mão é o parking brake. Parking brake, que significa, na verdade aqui, a maioria dos americanos utiliza quando você estaciona, tá? Quer dizer, maioria não, maioria só bota lá no parking lá do automático e acabou. Mas se você estiver numa subida, numa descida, o que for, você puxa o freio de mão, que é o parking brake. O volante se chama steering wheel. Steering wheel. Bom? Buzina é horn.
E se você estiver buzinando é honk. Honk. Que mais que tá faltando? Turn lights, que são os sinais, tá? Left, esquerda, right, direita. Que mais que tá faltando? Windshield é o para-brisa. Windshield. O limpador de para-brisa se chama windshield wiper. Windshield wiper. Ok? Eu acho que é isso, gente. Sobre as partes do carro, acho que é isso. Tava esquecendo de duas coisas. A parte do carro, ignition, switch or starter. E também o velocímetro é speedometer. Speedometer. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre como tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Tem algumas diferenças entre os estados, tá bom? Mas a maioria é assim, ou tem uma autoescola envolvida ou não tem, você faz direto pelo órgão oficial do trânsito, tá bom? Como se fosse um Detran. Aqui, onde eu moro, você tem que fazer prova, ou se você precisa fazer aula, você faz pela uma escola, e o restante da papelada você vai fazendo no órgão oficial, tá bom? Como foi a minha aqui? Como eu não sou menor de idade nem nada, eu já dirigia no Brasil, já tinha minha carta, então o que eu precisei aqui? Eu precisei somente levar os documentos, tá bom? Você só pode tirar a carta se você for residente permanente, tá bom? Então, se você for um estudante e você tem um visto de mais de 6 meses, você também pode tirar, tá bom? Porque turista não, tá? Só nesses casos que você tenha visto de residente permanente, tá bom? Ou por green card, trabalho, coisa que um visto que você vai ficar mais de 6 meses, tá bom? Aí você faz o seguinte, leva seu documento, né? Você faz online mesmo, preenche tudo lá online, você agenda a sua prova, você vai primeiro fazer uma prova, aquela prova igual do Detran, que você vai lá de sinais, de sei o que, isso é uma prova escrita, que na verdade você faz no computador. Não, a minha foi num gabaritozinho que eu fiz, mas tem uns lugares que é por computador, tá bom? Você vai lá, faz uma provinha, lê lá, gabarita, pá, tá? Não tem nenhuma dificuldade, não tem. Eu estudei online, né, vi lá o guia, dei uma olhada ali, e aí eu fiz bastante simulado, porque eles ofereciam simulados, e eu fiz várias vezes o simulado, e no simulado eu aprendi tudo. Quando chegou lá na prova, gabaritei. Agora, depois disso você agenda a prova, o teste prático, o teste prático, que aí você vai numa autoescola também, tá? A prova e o teste prático na autoescola. Você agenda o teste prático, pode ser com o seu carro, tá? Você faz tudo com o seu carro. E o professor vai fazer algumas perguntas, vai pedir assim, o dia do teste é o seguinte: você vai sentar no carro, dentro do carro, ele vai estar do lado de fora no começo. Aí ele vai pedir a documentação do carro, que é o documento do carro mais o seguro, tá bom? Aí você tá papelando, ele confirma e tal. Aí ele vai fazer alguns testes com você, por exemplo, com o carro, né? Quer dizer, ele vai checar o carro. Aí ele vai pedir pra você dar um sinal pra direita, dar um sinal pra esquerda, atrás também, verificar os freios, e vai pedir pra você fazer um sinal com a mão também. Que, por exemplo, caso falhe, né, alguma parte eletrônica do carro, você consegue sinalizar com a mão pra onde você está fazendo. Então, parar significa mão pra baixo, tá? Você põe a mão do lado de fora da janela pra baixo, assim é parar. Assim quer dizer que você vai virar à direita e assim à esquerda, tá bom? Então, são esses 3 sinais que você precisa mostrar pra ele que você sabe, quando ele perguntar. Outra coisa que ele vai perguntar também, ele vai pedir pra você, é assim, ele vai falar assim: coloca o pé no acelerador, não acelera, e quando eu falar pare, você pisa no freio, tá? Só isso, você fica lá, aí ele fala pare, você pisa no freio, tá? Facinho, fica com o pé no acelerador, mas não acelera, o carro vai estar desligado, tá bom? Nessa parte do teste o carro fica todo desligado, você fica estacionado, você fica lá com o pé no pedal, e aí ele vai falar pare, você só muda o pezinho.
E freia, claro, né? Mesmo o carro parado, você... Porque isso ele quer saber se você tem a agilidade. Então, é isso no carro parado, tá bom? Aí ele entra no carro e vai com você fazer o teste prático. Aí ele vai falar pra você ir dirigindo, mudar de faixa, vai pedir pra... vai passar em alguns cruzamentos que você tem que respeitar as regras, tá bom? Respeitar as regras de trânsito e... que mais? Ele vai pedir pra você fazer uma baliza, vai pedir pra você fazer o parallel parking. Não, parallel parking é a baliza, tá? Parallel parking é a baliza. E o backup maneuver, que é como por exemplo, você entrou na rua, ai, não era essa rua. Aí você quer dar uma rezinha, tipo assim, você vai de uma... entrou na rua, entrou assim, aí você dá uma rezinha assim, ó, pra ir pra esse outro lado, tá? Então ele vai querer que você faça o seguinte, que você entre na rua, simule que você errou e volte de ré, mas você tem que voltar próximo a... como que chama, gente? Próximo a guia, tá? Ele vai pedir para que você volte próximo à guia, tá? De ré, aí sim dá seta e fazer corretamente para a esquerda, tá bom? Então é isso, tá? Se você errar alguma coisinha, você vai perdendo ali alguns pontinhos, mas não é difícil, é fácil, tá? Eu fiz numa autoescola, o meu marido fez em outra depois, e eu vi que o dele foi muito mais fácil do que o meu, tá? Porque o meu, cara mandou eu parar ainda, fazer baliza na subida, tá? O meu marido não, ele foi até numa baliza onde dá a própria autoescola, faz pra treinar as pessoas, ele foi lá fazer. Então, quer dizer, não tinha nem trânsito pra atrapalhar. Bom, então é isso, gente. Eu acho que eu falei uns pontos principais que, na minha opinião, tá, são importantes. E assim, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que ajude vocês. Caso vocês venham aqui nos Estados Unidos, eu torço para que quem queira vir, consiga vir, tá bom? E aproveite aqui, tá? E dirija com mais tranquilidade, tá bom? E então é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de clicar em gostei se você curtiu esse vídeo, tá bom? Compartilha, favorita e até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.